quando vocês forem me sepultar, me sepultem ao lado de Lia. Vocês acham que Deus mudou a vida da casa de Lia? Vocês acham que Jacó, ele passou a olhar para Lia e ver em Lia alguém que era importante, que deveria ser amada, que deveria ser respeitada? Sabe por quê? Ser sepultado do lado significava glória, herança, atenção, cuidado, carinho, bênção de Deus. Ser sepultado do lado significa o seguinte: eu vivi uma história com essa mulher, ela foi minha esposa, mas Deus só mudou a história dela quando ela parou de olhar para as pessoas e começou a olhar para Deus. Então, no momento de maior sofrimento dela, quem estava olhando para ela? Deus. Eu quero terminar. Eu vou quebrar você aqui só um pouquinho. Eu quero terminar. Durante esses 30 anos, você sofreu alguma coisa? Sofreu? 31 anos? Foi fácil? Foi fácil, Lídia? Foi difícil demais, não foi? Está tudo tranquilinho na igreja, é isso? Na sua aqui está, beleza? Dinaldo, menino Jesus, tudo em paz, sem guerra, sem nada, né? Sossegado, né? Tranquilo? Lá no Rio Marinho, cadê o Rio Marinho? Está aí? Rio Marinho, tudo tranquilo. Não tem nenhum probleminha lá para ser resolvido, certo? Olha lá, tem uma menininha lá. Não tem, né, Marquinhos? Tem nada, né? É difícil? É. Mas os olhos do Senhor estão o tempo todo sobre nós. Mas eu queria terminar com outra coisa a respeito do olhar de Deus, gente. Alguém de vocês aqui, como eu, foi resgatado do inferno, tirado literalmente do inferno, e foi salvo por Jesus? Levanta a mão. Vocês foram? Amém. Sabe qual é a coisa mais linda do olhar de Deus? Além dele estar do nosso lado, aconteça o que acontecer. Eu estava conversando com o Rogério. Vocês já pararam para conversar com o Rogério? Já pararam? Quando o Rogério começa a filosofar, e ele entra por caminhos que a gente começa a olhar e fala assim: onde isso vai dar? E a gente estava batendo um papo hoje, e conversar com o Rogério é algo muito interessante, porque você sai de lá, e eu, na maioria das vezes que eu saio dos papos com o Rogério, eu falo assim: cara, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade. E o Rogério, ele estava falando algo bacana demais para mim, que ele estava falando assim, das inúmeras coisas que ele não consegue entender e nem explicar o pão e o cálice. E conseguir externar o que isso significa para nós. A profundidade disso. Do amor de Deus. E quando eu estava vindo para cá, eu me lembrei de um texto que é, se eu não me engano, Lucas 22, verso 61. Vê se é esse, meu irmão. Lucas 22, verso 61. E virando-se o Senhor. O que a Bíblia fala? Virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Então Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito. E eu falava com o Rogério: Rogério, eu não consigo. Eu queria que alguém parasse comigo, sentasse comigo
e ele me fizesse entender pelo menos um pouquinho qual é a extensão da graça desse Jesus, qual a extensão da graça desse Deus. Porque quando você olha esse cara, no momento que Jesus mais precisava dele, no momento de maior fragilidade de Jesus como humano, quando Jesus contava com eles, a Bíblia fala que Pedro simplesmente vira para as pessoas e fala assim: olha, eu não conheço esse Jesus, eu nunca vi ele. E tem um momento que a Bíblia fala assim: Pedro, ele xingou aqueles caras. Eu não sei quem é esse Jesus. Cara, quantos de nós estamos aqui nessa noite e a gente está parecido com Pedro? Talvez gente que está aqui hoje visitando a gente, tem muitos amigos, mas talvez tem pessoas aqui que há muito tempo deixou de ter compromisso com Deus, deixou de entender como Deus ama a gente. E a Bíblia vira e fala que Jesus, ele olha para um cara imundo, um cara podre, que andou com ele 3 anos e meio, que viu ele fazer todos os milagres, que acompanhou ele de perto, que jurou que jamais abandonaria ele, e que abre mão dele, dizendo para todo mundo, negando na frente de todo mundo. E Jesus olha para ele, e sabe o que tem no olhar de Jesus? Sabe o que tem? Só amor, só graça, só misericórdia. E se Jesus tivesse que fazer uma pergunta para ele naquele momento, ele faria a mesma pergunta que ele fez lá na frente, na beira do mar da Galileia, olhando nos olhos de Pedro e perguntando a Pedro: Pedro, você ainda me ama? Eu não consigo entender isso, mano. Jesus podia virar para mim e falar assim: Joaquim, você é podre. Você frequentou bancos de casa de oração 21 anos. E todo mundo olhava para você e via você um crente, e você era um lixo. E a única coisa que Jesus fez foi olhar para mim e olhar para vocês que levantaram a mão e dizer assim: eu amo vocês. Eu amo vocês. E pior, eu amo vocês do jeito que vocês são. E eu quero vocês para mim do jeito que vocês são. Você consegue entender esse olhar de Deus? Que ao longo de toda a vida, ao longo desses 31 anos, acompanhou pessoas desprezadas, pessoas que necessitavam dele, pessoas doentes, pessoas que estavam à beira do caminho, pessoas desanimadas, aqueles firmes que estão aqui esse tempo todo, que nunca abriram mão, e pessoas que a vida inteira foi decepcioná-lo, envergonhar o nome dele, e ele continuar olhando para a gente e dizer assim: eu amo vocês. Cara, que Deus te abençoe, que você não perca o olhar de Deus, que você nunca esqueça que aconteça o que acontecer, que eu não faço ideia do que vai vir pela frente. Sabe, há poucos dias eu estava com o Rodrigo numa igreja, e o Rodrigo é um gordinho muito bacana, lá de São Paulo, da minha igreja local, e aquele cara que abençoa a gente. E tem um hino que o Rodrigo, ele é apaixonado por esse hino, apaixonado, né? E um camarada barbudinho, moreno, bonito, sabe aquele cara que você olhava para a cara dele e falava assim: rapaz, esse cara é muito legal. Ele começou a cantar um hino assim: por toda a minha vida ao Senhor te louvarei. Você lembra desse cara, Lídia? Cara, que cara bacana. Era o pai da Lídia, o Sidney.
Sabe, pouco tempo depois a gente estava sepultando o Sidney. Sepultando o Sidney. Que saudade do Sidney. Mas uma coisa que o Sidney mostrou para mim, em cada encontro que eu tive com ele, em cada sorriso que ele me deu, nesse dia que o Rodrigo, ele foi comigo lá no Rio, na casa daquele homem, quando a gente voltou, a vontade do Rodrigo, Joaquim, vamos voltar, vamos levar o Sidney para nós. Ele ficou apaixonado pelo Sidney, porque o Sidney sabia, e era essa esperança que tinha no coração dele, que não importava o câncer dele, não importava quantos dias ele ia viver, a única coisa que importava era a música que ele cantava: por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois o teu fôlego é a minha vida, e jamais me cansarei. O olhar de Deus, meu amado, está sobre você, firme, abalado, machucado, desviado, desprezado. Todo mundo pode te virar as costas, mas o olhar de Deus, ele sempre vai estar posto sobre você, e ele sempre vai dizer: eu te amo, eu te amo. Não despreza isso não. Se nessa noite tem algo que você precisa fazer, se você está longe, dá ouvidos a esse Deus, volta para Ele. Que Deus te abençoe. Amém. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus falou no seu coração. Ou não? Acredito que todos nós estamos quebrantados diante de Deus. O coral estará cantando um número para a gente encerrar o nosso culto. No momento que o coral estiver cantando, conversa com Deus. Lembre que Ele está olhando para você. E quando Lia inverteu, mudou a história dela. O versículo 9 do capítulo 49, que o irmão Joaquim leu, quando Jacó vai abençoar os seus filhos, Judá teve predominância sobre todos os outros. Coral de Menino Jesus, por gentileza. Enquanto o coral canta, você conversa com Deus, apresente a Deus as suas alegrias, as suas tristezas, ofereça o seu louvor a Deus neste momento.
Amém. Nós agradecemos a sua presença aqui, agradecemos a sua atenção, agradecemos a sua dedicação em suportar a temperatura aqui, que Deus possa estar te abençoando. Nós convidamos você para retornar amanhã, às 8h30 da manhã, em reunião de adoração. Depois teremos 2 estudos com o irmão Joaquim, e após esses 2 estudos, o almoço. Então você está convidado para participar conosco do alimento espiritual, bem como do almoço que as irmãs estarão aqui produzindo para nós nos alimentarmos. Você continua sendo o nosso convidado. Amém? Nós vamos encerrar o nosso culto nessa noite, mais uma vez agradecendo a sua presença. Após o culto, temos ali uma confraternização. Abrace o irmão que você não vê há muito tempo, abrace aquele que você não conhece, ou seja, abrace todo mundo. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, encerrando o nosso culto. Pai bendito, nós sabemos que o Senhor sempre olhou por nós. O Senhor olha por toda a humanidade. E o Senhor olha de tal maneira que chegou em certo momento, o Senhor decidiu dar o seu próprio Filho para que nós pudéssemos ser salvos da condenação eterna. Nós te agradecemos por esse olhar, e esse olhar que continua olhando por nós, mesmo na nossa condição de pecador. Pai bendito, nós clamamos ao Senhor que o Santo Espírito do Senhor esteja trabalhando nos nossos corações todos os dias, para que nós deixemos de olhar para as circunstâncias, para que nós deixemos de olhar uns para os outros e fixamos o nosso olhar no Senhor. Que nós tenhamos, ó Pai, essa sabedoria e assim aprendamos a conviver uns com os outros, a acolher um ao outro e principalmente amarmos as almas que ainda não têm o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Deus bendito, nós pedimos ao Senhor que cada um do que aqui esteve, cada um do que nos assistiu, que ele possa estar grato pela oportunidade que ele se deu de estar diante do Senhor. Nós agradecemos pela vida dos nossos irmãos que entoaram louvores ao Senhor, agradecemos pela vida do nosso irmão Joaquim, que ministrou a tua palavra, agradecemos pela vida de cada um que aqui veio, que a bênção possa se estender também a todos os demais familiares dos nossos irmãos e amigos que aqui estão, que não puderam se fazer presente. Oramos ainda por aqueles que estão nos assistindo, aonde quer que esteja, que o Senhor possa estar abençoando cada um deles. Nós oramos ao Senhor com gratidão e nós o fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Damos por encerrado o nosso culto. Estão todos em liberdade.